Pode. Senhora Franciele, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos de Jacarezinho. Participam desta sessão de julgamento o Dr. Gabriel Tomás da Silva, promotor de justiça, e o Dr. José Maria Pereira Júnior, advogado de defesa. Qual o seu nome completo, por favor? Franciele Aparecida Cruz de Oliveira. Tá. A senhora já entregou aqui o documento, né? Já. RG e CPF estão sendo anotados aqui. Me diga, por gentileza, a data do seu nascimento. 12/11/1985. Certo. O nome do seu pai e o nome da sua mãe. Francisco de Assis Cruz e Márcia Antônia Teles da Cruz. Qual o seu endereço atual, por favor? Rua 13 de Maio, 277. Certo. A senhora foi vítima dessa situação que estamos apurando aqui neste processo, então, em face dessa situação, a senhora não prestará o compromisso. Embora já tenha sido feita a leitura da denúncia, a fim de que os jurados também possam entender os fatos que estão sendo apurados neste processo, eu farei novamente a leitura da denúncia, tá bom? Após a leitura, vão ser feitas algumas perguntas. Certo. A senhora não presta o compromisso, mas é importante que diga aquilo que sabe, tá bem? A denúncia diz que no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 2h43, na residência situada na rua 13 de Maio, 277, Jardim Paraíso, nessa cidade e comarca de Jacarezinho, o denunciado Maicon Reis de Lima, agindo dolosamente e com intenção homicida, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevalecendo-se de uma relação íntima de afeto, tentou matar a vítima Franciele Aparecida Cruz de Oliveira, sua ex-companheira, mediante recurso que dificultou sua defesa, desferindo-lhe um golpe de arma branca do tipo faca não apreendida em região abdominal, de modo a lhe causar ferimento pérfuro cortante, descrito no laudo pericial de movimentação 8.2. Estando ainda consignado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, haja vista a vítima ter sido socorrida e encaminhada a atendimento médico. Segundo se apurou, a vítima foi surpreendida pelo denunciado no quintal da residência, o qual, com a nítida intenção homicida, aduziu o seguinte, abre aspas, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, fecha aspas, golpeando-a subitamente com uma arma branca do tipo faca. Tal modus operandi impossibilitou a defesa da ofendida, vez que fora pega de surpresa pelo denunciado no quintal de sua casa. Após ser golpeada pelo denunciado, a vítima acionou seus familiares e foi encaminhada para atendimento médico logo em seguida, o que impossibilitou a consumação do crime perpetrado pelo agente. Apurou-se ainda que o delito foi cometido em descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22, inciso 2, da Lei 10.340 de 2006, deferidas em desfavor do denunciado nos autos registrados sob número 4410, 48-2021, 816-0098, o qual violou a proibição de aproximar-se da vítima a uma distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de manter contato com esta. Esses são os fatos que constam registrados na denúncia, né? Sobre esses fatos, então, serão feitas as perguntas e é importante que a senhora responda aquilo que souber. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Franciele, bom dia. Bom dia. A senhora se lembra desses fatos? Lembro. Conta pra gente o que aconteceu, por favor. Então, tudo isso que aconteceu nessa data, todas essas coisas aí foi por causa de bebida e droga. A gente estava usando muita bebida e droga. Então, tudo que houve foi essas idas e voltas. Na primeira vez que a gente largou e voltou, foi por causa de droga, bebida. Entendeu? Só que eu já voltei com ele já. Entendi. Vocês dois tinham consumido bebida e droga nesse dia? Sim. Entendi. Mas conta pra gente como é que foi, por favor. De novo? De novo, isso acontece, dona Franciele? Eu sei que é difícil pra senhora falar, só que aqui hoje quem vai julgar, na verdade, são os jurados que estão aqui, eles acompanharam os outros depoimentos. Se a senhora puder contar pra eles, é importante. Tem que ler tudo que você já falou de novo. É que a gente não tava lá, né? Como a senhora não tava. Respeito assim, ele tinha medida protetiva contra eu
Eu fiz a pedido de medida protetiva, só que falaram pra mim que ele tava com outra mulher e eu fui atrás dele. Daí foi onde falaram pra ele que eu tava com outro homem, foi onde aconteceu a briga. Tava nós dois bêbados e drogados. É esse que é o problema, só que a gente já voltou. Aí... Mas ele deu uma facada na senhora? Deu, porque eu fui pra cima dele. Entendi. Mas a senhora chegou a ver que ele tava com uma faca ou não? Não deu tempo. Não lembra, né? Entendi. Esse dia ele prestou socorro ou não pra senhora? Não, ele assustou, saiu correndo. Saiu correndo, né? Não ficou prestar socorro. Isso. E quem socorreu a senhora nesse dia? Depois de 2h30, o SAMU apareceu pra me socorrer. E a senhora lembra quem chamou o SAMU? Não lembro. A senhora ligou pra alguém? A senhora gritou? Liguei pra minha irmã, daí liguei não sei pra quem, daí o SAMU veio depois de 2 horas. A senhora precisou ficar internada? Fiquei depois, fui pro pronto-socorro, daí na madrugada, quando foi 6 horas da manhã, vim embora. Daí antes de eu ir pro hospital até o SAMU vir, eu fiquei cheirando. Tava com dor e ninguém vinha. Entendi. Tá. Tá certo, então. Marcelo, eu agradeço. Espero que seja a última vez que a senhora fale sobre esse assunto, viu? As perguntas. Só quero meu marido de volta, só isso. Minha filha tá doente por causa dele. Tá bom, obrigado. Doutor Zé Maria, o senhor tem a palavra. Perdão, desculpa. Senta aí. Só um pouquinho. Senta aí. Ô, Franciele, Oi. bom dia. Bom dia. Franciele, hoje a gente está reunido aqui no Conselho de Sentença e a gente quer a verdade. Hoje a gente veio buscar aqui a verdade. Eu sei. Eu tava com raiva dele. Não esse conversa que você está fazendo aqui. Na delegacia, quando a senhora foi ouvida, a senhora estava no hospital. Tava no hospital, mas eu tava com raiva dele. E lá a senhora falou que a senhora saiu com seus filhos, foi até um baile, onde encontrou com ele lá. É, porque falaram pra mim que ele tava com mulher. Daí eu fui lá. Hoje a senhora tá falando isso, no dia a senhora não falou. Não falei, tava drogada. Tinha usado muita droga. Eu faço o quê? Eu já tava com raiva dele. Ele deu a facada na senhora, dona Franciele. A senhora é mulher, tá Eu aqui sei. hoje por causa disso. A gente precisa entender isso aí. Porque eu fui pra cima dele. Falar que ele tava com mulher, eu fui pra cima dele. Como é que foi essa situação lá no início lá? Eu desci Lá no baile. Deixa eu perguntar, depois a senhora responde. Tá. Lá no baile, como é que foi? Cheguei lá, falaram que ele tava com mulher. Daí eu discuti com ele lá, daí fui fazer o policial que eu tava com medida protetiva. Daí depois eu subi embora, falaram pra ele que eu tava com um homem, foi onde nós brigamos. Daí aconteceu Então isso. ali teve o primeiro momento ali Teve. no baile, depois subiu pra cá. A senhora foi pra casa. Fui pra casa. E daí? Ele chegou lá, Daí ele como chegou, que foi? bateu no portão, daí eu achei que era meu filho. Daí abri o portão, daí eu voei nele, daí foi onde ele foi se defender. É isso. Tá, entendi. Então ele... Mas a senhora viu ele com faca? Não deu algum tempo de ver, não. Não deu tempo de ver nada. Ele deu a facada. Tinha mais alguém com a senhora ali no momento? Só tava minha filhada, só que é sapatão, que ele achou que era o homem que tava comigo. Oi? Só tava minha filhada comigo, que é sapatão, ele achou que era um homem que tava comigo. Vocês vão ver na hora que entrar aí, parece um homem mesmo. A Jennifer, a senhora fala da Isso. Jennifer? Certo. A Jennifer tava junto com Tava a senhora junto. lá. E quando ele chegou lá, ele falou pra senhora, se a senhora não fosse ficar com ele, não ficaria mais com ninguém, te deu a facada? Ele deu porque eu voei nele. Eu tô perguntando se ele falou pra senhora. Mas não lembro, doutor. Ok. E aí, depois que ele deu a facada, ele foi embora, ele deu uma facada e foi Saiu embora. correndo. Ele não avançou, ele deu Não. uma, mas não ficou, não Saiu correndo. avançou mais em cima da senhora. Não. Ou ele não avançou porque a Jennifer impediu? Não, ele saiu correndo. Ninguém Ok. pediu nada. É briga de casal, quem que vai ficar entrando no meio? A senhora estava separada dele há quanto Tava. tempo? Acho que fazia... Ia fazer 4 meses. 4 meses que você estava separado. Então não Aham. era briga de casal, você estava separado. Tava separado. Ok. E essa medida protetiva, ela era anterior. Era antes, foi Era pedido antes.
Era antes. Do que foi essa medida? Por que eu... Por causa de briga nossa. Porque Briga toda vez que nós também. bebia, usava droga, eu não voltava. Quando tava com mulher, eu tava com homem. Era loucura nossa. Graças a Deus, hoje eu tô limpa. Ah, vocês ficavam brigando, ia e voltava, Ixi, de 5 anos que a gente tá junto, a gente já voltou 13 vezes. Então era uma convivência tumultuada, vocês dois? Verdade. Mas ia e voltava, ficava uma semana longe, uns 15 dias, daqui a pouco voltava, é assim. E sempre brigando? Ele Sempre. agredia a senhora? Não, foi a primeira vez. Assim, já brigamos assim de ir e voltar, que A eu pedi as primeira medidas vez, mas protetivas. Assim, cada um dava tapa no outro, assim, um batia no outro, que eu já bati nele também. Eu tenho denúncias aqui apresentadas que dessa vez ele quebrou sua casa Quebrou. e agrediu a senhora, que foi oriundo dessa medida protetiva, que é Isso, anterior à facada, é isso? Isso. Então não é a primeira vez que foi ele antes. agrediu. Foi antes. Foi antes. E isso daí é porque vocês bebiam, usavam droga e ficavam brigando um com o outro. Se eu via ele com mulher também, eu xingava ele no meio da rua. Sei, Sim, entendi. E mais ou menos que hora que aconteceu o fato da facada em si? Acho que eram as 2 e pouco, quase. Daí, não, as 2. Acho que umas 2 horas, deu SAMU apareceu depois de 2 horas pra levar no hospital. Tudo bem. Foi 2 horas que aconteceu a facada. Isso. Daí a senhora ligou pra alguém, a senhora pediu Liguei pra minha socorro? irmã, liguei pro SAMU, daí o SAMU passou, nem sei onde que eles atendem, eu até transferi pra Jacarezinho, nisso daí eu fiquei usando droga. Até o SAMU chegar. Cheguei no hospital que o médico perguntou, bebeu? Não, pera aí. A senhora levou uma facada e foi usar droga? Eu fui. Esperando o SAMU? Lógico. Tá com dor ali, né? A única coisa é tirar minha dor aqui lá. Tá. Olha, Fran, a situação é bem séria, viu? Hoje aqui, porque ele tá preso há 10 meses. Ele tá Eu tava com raiva dele, eu tava com raiva dele. Só que eu já voltei com ele, eu amo ele, pronto, acabou. Porque todos os outros depois eu peguei para fazer somente o júri, como eu disse pro promotor e pro doutor juiz. Eu não fiz a instrução, mas eu estudei o caso. Você não falou em momento nenhum que o senhor tá falando aqui hoje. Por que o senhor tá fazendo isso? Porque eu gosto dele, eu amo ele e outra. Na época eu tava com muita raiva dele. Ele é ciumento, eu também sou ciumento. Se ele sair na rua comigo hoje, ele vai ter que olhar pro chão, não vai olhar pra lado nenhum. E com essa briga de idas e voltas, você voltou com ele ainda? Voltei. Ok. Então tá, a senhora chamou a Kátia, pelo que eu entendi, chamaram o SAMU e a polícia teve no local também, além do SAMU? Ah, se veio depois que eu fui pro hospital, eu não lembro. Você não lembra ou Não lembro. ou não Eu sabe? não lembro. Não lembra, ok. E lá no hospital, como é que foi lá o atendimento lá? Eu cheguei lá, o doutor perguntou, bebeu, tirou alguma coisa? Eu falei, eu bebi uma cerveja e usei droga. Ele deu anestesia, não pegou nada mesmo, daqui a pouco deu o ponto e mandou embora. Eu só voltei pro hospital, acho que por causa do efeito da química que eu tinha usado bastante, que deu inflamação, que eu fiquei internado. Só isso. Eu vou pegar por partes isso daí para nós entendermos bem. Você foi pro hospital, chegou lá, eles atenderam a senhora. Depois de 1 hora. Oi? Depois de 1 hora que eles me atenderam. Atenderam a senhora depois de De uma 1 hora. A hora. senhora chegou lá. Isso, daí deram o ponto e mandou embora. Deu ponto e mandou embora. Certo. Porque consta aqui na denúncia que a senhora ficou 4 a 5 dias internada. Levei o ponto, mandaram embora. Daí fui pra casa, na segunda, inchou tudo a minha barriga. Na terça, eu usei droga, na quarta, voltei pro hospital. Você voltou por quê? Porque inchou, a barriga inflamou. Infeccionou? Isso. Certo. Então foi aproximadamente ali por umas 2 horas que aconteceu o fato. E lá embaixo, lá, o Franciele, eu vou voltar de novo na festa. Ele já estava lá primeiro? Ele tava lá, eu desci porque eu falava que ele tava com mulher. Aí a senhora foi lá, mas você não tinha medida protetiva? Ah, nem tô com medida protetiva, não. Daí você desceu lá. Desci. E lá vocês discutiram, vocês Discutimos. conversaram? Eu falei, se pegasse ele com mulher, eu ia arrebentar a cara dele. Sem mais, Excelência, sem mais. Dago às senhoras e senhor jurado, se alguma pergunta a ser feita à vítima? Não? Pode encerrar então o depoimento. Cadê ele? Vamos ver ele até agora. Está dispensada, viu, dona? Traz para a Jéssica. Pode iniciar o depoimento. Jennifer, né? Isso. É isso?
Jennifer, meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos de Jacarezinho. Participam desta audiência o Dr. Gabriel Tomás da Silva, promotor de justiça, e o Dr. José Maria Pereira Júnior, advogado de defesa. Qual o seu nome completo? Jennifer Dorvalino Leite. Tá, Jennifer, o número do RG e do CPF, você não trouxe o documento, né? Mas Você eu lembra de lembro. cor? É? Lembro. Fala para mim os números então, por favor. CPF é 115 879 479 78. E a data do seu nascimento, qual é? 11/12/2002. O nome do seu pai e o nome da sua mãe. É Edson Alves. E a mãe? Luciana Dorvalino. Qual que é seu endereço atual? É Rua José Jorge da Rosa. Qual que é o bairro lá? É Nossa Senhora das Graças. Aqui em Jacarezinho? Isso. Tem parentesco com o Maicon Reis de Lima Não, nenhum. e com a Franciele Aparecida da Cruzes? Ah, considera como tia, né? É? É. Então, em face dessa afirmação, não prestará o compromisso, mas deve relatar a respeito dos fatos aquilo que sabe. As acusações contra o Maicon, a denúncia, já foi lida para a senhora lá dentro? Já. Já? A senhora não quer depor na presença dele, né? Não, tanto faz, mas melhor não. Melhor não? É. Tá. Então, na forma do artigo 217, ele não ficará presente na sala de sessão de julgamento. Sobre esses fatos, né, que constam da denúncia, serão feitas algumas perguntas. A senhora deverá responder com aquilo que souber, tá bem? Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Jennifer, bom dia. Bom dia. A senhora presenciou esses fatos? Sim. Como é que aconteceu? Conta pra gente, por favor. Então, eu tava conversando com a Franciele, né? Minha tia, lá no portão da casa dela. Aí do nada, só chegou e deu facada. E saiu correndo. Do nada o Maicon chegou e deu a facada? É, do nada. Porque até então a gente tava do lado de dentro da casa, né? Dentro do portão. Aí o portão tava um pouco aberto, né? Ele só chegou e. Ele falou alguma coisa pra ela antes? A senhora ouviu? Cara, eu não recordo, mas falou assim. Algumas coisas falou, mas eu não recordo. Não seria... Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém? É, algo desse tipo. Algo nesse sentido? Isso. Tá. Mas ele pegou a Franciele de surpresa, assim? Foi surpresa. Certo. Ela esperava receber esse golpe ou não? Não, até então a gente tava conversando. Normal, daí. A Franciele foi pra cima dele? Não, porque no momento que ela viu que ela tava ferida ali, eu também fiquei meio assustado. Aí ela só ficou lá dentro. Daí eu olhei pra fora assim e já tava virando a esquina, correndo. Então, assim, a Franciele não atacou o Maicon, ele que atacou ela. Isso. Ah, tá. Eles tinham um relacionamento, ou tiveram um relacionamento, a Tinha. Franciele e o Maicon? Como é que era? A senhora sabe descrever? A senhora acompanhou? Eles namoravam. Moravam Mas dentro da casa. A senhora sabia se tinha muita briga? A senhora- Tinha bastante. Tinha bastante briga? Tinha. Maicon, a senhora conhece ele? Você sabe Conheço, disso? conheço. Ele é uma pessoa violenta? Ah, cara, eu conheci ele por conta da Franciele. Então, o que ele mostrou ali, em relação com ela, sim, mas ele era tranquilo. Mas com relação com ela, ele é violento. É, não diariamente. Nas brigas eu falo. Mas ele é tranquilo, conversava com ele e tudo, ia na casa deles, normal. Tá certo, então. Tô batendo essa tecla só porque a Franciele veio aqui, fez emocionada, enfim, com a situação, narrou uma outra história. Mas o que aconteceu foi isso que a senhora viu. Né? Não é que ela se defendeu, não é que ele se defendeu dela. Ele agrediu ela, foi isso. E aí vocês chamaram socorro, chamaram o SAMU. É, daí nós chamou, tinha uns moleques na rua lá, daí nós ficou meio apavorado. Chamou a polícia, o SAMU. Tá certo. Eu agradeço, eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado. Passo a palavra à defesa, doutor Zé Maria. Obrigado, excelência. Boa tarde. O senhor estava na situação da facada e na Cerce também, lá no baile, ou só lá em cima? Não, só lá em cima, só. Só lá em cima, ok. O promotor perguntou para você, eu vou repetir algumas perguntas, mas só para a gente entender mesmo o caso. Que como ele disse, a Fran veio aqui hoje e contou uma outra história. Então a gente precisa entender o que é que de fato ocorreu. Tranquilo.
Vocês estavam na residência dela já nesse momento. Isso, já. Ele chegou lá, bateu no portão. Não, tava aberto. Já estava O aberto. portão tava um pouco aberto, nós tava conversando. Ok. Só chegou, deu facada e... Tá. Ele só chegou, deu facada, mas ele não falou nada antes, tipo, vai terminar comigo. Doutor, eu perguntar isso pra ela, já Não respondeu. recordo. Não, o senhor perguntou. Excelência, eu perguntei, a O pergunta senhor foi não perguntou se respondida. vai ficar comigo, o senhor perguntou se Só um ela. minutinho, por favor. José Maria, eu vou pedir a gentileza, né? De acordo com o Código Profissional, perguntas que já foram realizadas não podem ser repetidas. Essa não foi feita, Então eu excelência. vou pedir que o senhor refaça a pergunta de uma forma que não foi feita anteriormente. Eu Por vou favor. fazer de novo. Quando ele chegou, ele falou, vai ficar comigo. Doutor, foi a mesma pergunta Não que eu recordo, fiz. cara. Eu até li a denúncia. Eu peço de deferida, excelência. Então, olha, o doutor promotor, com tudo, data vênia e respeito que tem por Vossa Excelência, a Doutor pergunta José do Maria, senhor por foi favor. diferente da Doutor José minha. Maria, por favor. A pergunta é a seguinte: quando o Maicon chegou onde vocês estavam, o que ele falou? Você lembra? Eu não recordo, Tá. não recordo. Não recordo, doutor. Pergunta Ok, está tudo respondida. bem, mas não foi a mesma pergunta. Ok, sem mais perguntas, satisfeito. Indago ao senhor e senhora jurados se alguma pergunta a ser feita à testemunha. Pode encerrar então. Está dispensada, viu? Muito obrigado. A senhora está me ouvindo? Não entendi? Está me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, quando for fazer as perguntas, eu peço que a senhora responda próximo ao microfone, tá bem? Tá bom. Pode começar a gravação. Senhora Kátia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos de Jacarezinho. Participam desta audiência o Dr. Gabriel Tomás da Silva, promotor de justiça, e o Dr. José Maria Pereira Júnior, advogado de defesa. Me diga, por gentileza, o seu nome completo. Kátia Regina da Cruz dos Santos. Tá. A senhora já entregou o documento de identidade, né? Nós Sim. anotamos aqui o RG e CPF da senhora. Qual a sua data de nascimento? 26/6/74. Fala para mim o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Francisco de Assis da Cruz e Márcia Antônia Teles da Cruz. Certo. Qual que é seu endereço atual, por gentileza? Rua Padre Hugo, número 2, aeroporto. Aqui em Jacarezinho, né? Sim. A senhora tem parentesco com a pessoa de Maicon Reis de Lima? Aí ele era marido da minha irmã. Franciele é sua irmã, é Isso. isso? Então, em face dessa afirmação, não prestará o compromisso, mas deve relatar a respeito dos fatos aquilo que sabe. As acusações contra o Maicon, a denúncia, já foi lida para a senhora agora há pouco? Já. Sobre esses fatos, então, serão feitas algumas perguntas. A senhora deverá responder com aquilo que souber, tá? Tá. Não prestará o compromisso por ser irmã da Franciele. Sim. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Dona Kátia, bom dia. Bom dia. A senhora presenciou esses fatos? Presenciar, sim. Eu não presenciei. Eu tava dormindo. Uhum. Aí ela me ligou. Falou Quem ligou? Que... A minha irmã. A Franciele? Isso. Daí ela falou assim que tinha levado uma facada. Aí como eu tomo remédio de ansiedade, eu chamei minha menina e falei, vamos com a mãe. A tia levou uma facada. Aí eu cheguei lá, ela falou que tinha levado uma facada do Maico. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu vou chamar o SAMU pra te socorrer e chamar a polícia pra ver que resolve. Daí eles apareceram, resolveram que tinha que levar ela pro hospital, essas coisas. Daí a polícia saiu atrás dele, não acharam. Daí eu despeguei as crianças, falei para as crianças dela ficar na casa, aí eu voltei para minha casa. É só isso que eu sei. Uhum. E ela ficou alguns dias no hospital depois do acontecido? Ela ficou aquele dia, ela foi lá, daí eles deram ponto, aí depois, na outra semana, o menino dela estava com a mão machucada, daí ela foi levar o moleque, ela estava sentindo dor, ela ficou mais uns dias lá. Ficou, acho que quase uns 3 dias, uma semana, uma coisa assim. Aí eu fui lá pegar o moleque, que era dela, o médico mandou ela ficar internada. Daí eu fui lá, peguei o moleque que estava com a mão enfaixada, que ele é de menor, aí trouxe embora. Daí eu subi lá na delegacia conversar com a moça lá da delegacia. Entendi. O Maicon era marido, namorado da Jennifer? Qual era a relação dele, a senhora sabe? Era marido. Era marido? Mas a senhora sabe se o relacionamento deles era tranquilo, tinha muita briga, como é que era? Eu não posso falar porque eu não frequentava muito a casa deles. Ah, tá. Eu não sou de ir na casa deles. Uhum, tá. Que daí a vida dele é dela, é minha, né?
Entendi. E no dia, ela contou pra senhora, ou contaram pra senhora como que foi, se ele chegou, se teve discussão? Ela falou pra mim que ela tinha tido uma festa na CERS lá, daí ela veio embora, aí disse que o menino dela trouxe ela com a amiguinha dele de carro. Aí disse que ela entrou pra dentro do quintal, daí estava ela e a Jennifer conversando, aí disse que ele chegou e abriu o portão. Aí disse que ele já deu agora, eu não sei, né? Eu não posso falar que eu não vi. Ah, não, sem problemas. A gente perguntando só o que a senhora sabe mesmo. Então, ele chegou, abriu o portão e deu a facada, é isso? É isso que ela falou pra mim, né? Uhum. Tá, certo, então. Eu agradeço. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado. Passo a palavra à defesa, doutor José Maria. Obrigado, Excelência. Bom dia, Kátia. Bom dia. A senhora se recorda mais ou menos o horário que ela ligou para a senhora? Cara, mas quase umas 3 horas. Da madrugada? É. Certo. Lá no hospital, naquele dia, ela foi a senhora que ligou para ambulância, para polícia? Foi. Foi? A senhora se recorda quanto tempo mais ou menos demoraram para chegar ali? Ah, eu não recordo. Tá. Mas foi mais de 20 minutos, menos? Acho que foi mais 20 minutos. Foi mais? Ok. E a Franciele ficou internada naquele dia ou depois que ela foi, levou os pontos e veio embora no mesmo dia? Levou o ponto, veio embora, daí começou a sentir dor. Ela voltou no hospital para levar o Adra, tinha machucado a mão, que é o filho dela. Aí chegou lá o doutor, como ela estava com dor, o doutor falou que ela ia ficar internada. Ela pediu para ligar para mim tirar, ir lá buscar o moleque, porque o moleque é de menor. Tá certo. A senhora se recorda que ela narrou como que foi o acontecido? Como assim? No dia da facada, ela falou que vocês conversaram posteriormente, né? Depois do dia que aconteceu. Ela falou pra senhora, foi assim, assim, assado? Doutor, Não, eu já perguntei isso, ela já respondeu também, doutor. Só falou isso daí pra mim que aconteceu. Depois desse dia que aconteceu a facada, a senhora chegou a relatar que o Maico tentou atropelar a senhora? É assim, eu fui num domingo, eu não falei que era ele. Foi no domingo, eu fui levar uma comida pra minha prima, que ela pediu um pouquinho da minha comida. Eu falei, mais tarde eu faço, eu te levo. Daí eu ia indo pra casa dela, porque a minha casa é na esquina dela, do outro lado da rua. Daí eu ia indo pra casa dela, vem vindo um rapaz de carro, eu não sei quem que é, eu falei lá no que é dia na delegacia que eu não sei quem que é, e veio com o braço desse jeito, dirigindo pra minha banda. Aí eu peguei e falei, a minha menina puxou, falou assim, mãe, parecendo um Maiquinho dentro do carro, mas não dirigindo, do lado do passageiro. Daí eu falei, será, pô? Ela falou assim, ela falou, daí nós deixamos quieto. Okay. Aí eu não preciso do dia da delegacia, daí eu comentei lá sobre isso. Falei, eu não sei o porquê, porque eu não tenho nada contra ele, nem ele contra mim. Tá certo. No dia dos fatos, ela desceu na CERS, no baile lá. Isso. Ele chegou, ela falou pra senhora que encontrou com ele lá ou não? Ela disse que viu ele lá, mas não conversou com ele, não. Viu assim, de longe. Ela tava com as crianças, tudo, ela viu de longe. Daí ela pediu para as crianças levar ela embora. Daí ela foi embora para evitar de confusão, porque eles tava com um distanciamento, né? Do um do outro. Daí ela foi embora. Tá bom então, dona Kátia. Obrigado, sem mais. Dago às senhoras e senhor jurado, se há alguma pergunta a ser feita. Testemunha? Não? Pode encerrar então. Está dispensada, viu? Pode sair por aqui mesmo. Vou pedir a gentileza, dona Sheila, né? É isso? Isso. Vou pedir que a senhora responda as perguntas próximo ao microfone, tá? Sim. Só um minutinho. Senhora Sheila, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos de Jacarezinho. Participam desta audiência o Dr. Gabriel Tomás da Silva, promotor de justiça, e o Dr. José Maria Pereira Júnior, advogado de defesa. Me diga, por gentileza, o seu nome completo. Sheila Cristina dos Reis. Tá. A senhora já passou o documento aqui para nós, né? Nós já anotamos o seu RG e o seu CPF. Me diga, por gentileza, a data do seu nascimento. 15/4/74. Certo. O nome dos seus pais. Edith dos Reis. Está registrada só em nome da mãe. É isso. Qual que é seu endereço atualizado, por gentileza? Rua Geraldo Ferreira,
número 33, aeroporto. Certo. A senhora tem parentesco com Maicon Reis de Lima? Eu sou mãe dele. A senhora é mãe dele. Sou. Então, em face dessa afirmação, não prestará o compromisso, mas deve relatar a respeito dos fatos aquilo que sabe. As acusações contra o seu filho, a denúncia, já foi lida para a senhora agora há pouco? Sim. Sobre esses fatos, então, vão ser feitas algumas perguntas, inicialmente pela defesa e depois pela acusação. A senhora deve responder com aquilo que souber. Por ser mãe do acusado, a senhora não prestará o compromisso. Eu passo a palavra à defesa. Ana Maria. Obrigado, excelência. Bom dia, Sheila. Bom dia. Sheila, como que era o Maicon, o trato dele da senhora, com a senhora e com a família? Bem bom. Ele bebia, usava droga, como é que era? Não. Dentro Senhora- de casa, não. De casa normal, filho normal, trabalhador, trabalha. Entendeu? Sim. A senhora tinha conhecimento do relacionamento dele com a Franciele, né? Tinha. A senhora sabe dizer se era um relacionamento turbulento, tranquilo? Como que era o relacionamento deles? Então, é mais ou menos, né? Mais ou menos o quê? Eles brigavam, discutiam? Eles discutiam muito. Certo. E do dia dos fatos, a senhora estava presente, presenciou? Não, A senhora não estava lá? não. A senhora ficou sabendo o que aconteceu? Eu fiquei sabendo por terceiros Certo. O que a senhora ficou sabendo? que ele tinha dado uma facada nela. Certo. E nesse período que ele supostamente deu a facada, né? Ele estava morando com a senhora? Tava morando comigo. Tá. Ele chegou aí para casa, a senhora chegou a Não. conversar com ele? Não, não Não? conversei com ele. Não. Sem mais, excelência, satisfeito. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Sheila, bom dia. Bom dia. Nesse dia, nessa noite que aconteceu, a senhora se lembra se o Maicon estava em casa? Ele tinha saído? Ele tinha saído? Tinha. Ele saiu no período do dia, da noite? Não, à noite. À noite? É. E quando ele voltou para casa, a senhora consegue me dizer se foi antes ou depois da facada? Ah, não, ele voltou depois. Voltou depois? Depois. Ah, entendi. Tá certo então. Eu agradeço, não tenho mais perguntas. Excelência, muito obrigado. Não. Trago às senhoras e senhor jurado, se alguma pergunta a ser feita. Só um pouquinho, senhora. Só um pouquinho. Alguma pergunta a ser feita? Não? Pode encerrar então. Está dispensada, viu, dona Sheila? Obrigado pela presença, viu? Pode pegar o seu documento. Isso, pode sair por aqui, por favor. Obrigado, um bom dia, viu? Maicon, já conversou com os doutores, né? Sim. Já conversou? Pode começar a gravação, então. Está gravando? Maicon, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou juiz titular da Vara Criminal e Anexos aqui de Jacarezinho. Participam comigo desta audiência o Dr. Gabriel Tomás da Silva, promotor de justiça, o Dr. José Maria Pereira Júnior, que é o seu advogado de defesa. Ok. E diga, por gentileza, o seu nome completo. Maicon Reis de Lima. Tá. Maicon, você lembra decora o RG e CPF? Só o CPF, eu acho. Pode falar para mim o CPF. 056 149. Acho que eu não me recordo, Tem não. outro número aqui, né? 086 546. 546 149 00. Isso. Qual que é a data do seu nascimento? 3/5/93. Você tem 29 anos, 29 né? anos. Tá. Fala para mim o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Meu pai é Vanderlei Correia de Silva. Vanderlei Correia de Lima. Perdão. Sheila Cristina dos Reis. Certo. Fala para mim, por gentileza, o seu endereço atual. Atual, Isso. Rua Geraldo Ferreira, número 33. O bairro lá, como é que chama? Aeroporto. Aqui em Jacarezinho? Jacarezinho. Tá. O estado civil do senhor? Então, no momento, eu acho que casado ou solteiro, tanto faz. Que a gente está junto, né, no caso. Estamos amaziados, né? Certo. Você trabalha em que atividade, Maicon? Eu sou calheiro. Calheiro.
Atualmente o senhor está preso, né? Atualmente estou preso. Antes de eu estar preso, eu estava trabalhando. Isso. Quanto o senhor recebia na época? Na época, o recebendo, salário era 1.162, por aí. Tá. O senhor tem filhos? Não. Não. O senhor já respondeu a outro processo criminal, fora esse que nós estamos vendo aqui hoje? Então, tem algum... Não. Não? Tá. Processo criminal, não. Conhece as provas que tem contra o senhor neste processo? Sim. Eu vou falar alguns nomes agora, o senhor vai ouvir. Depois o senhor me diga se conhece essas pessoas e se tem alguma coisa contra elas. Franciele Aparecida Cruz de Oliveira, Jennifer Dorvalino Leite, Cátia Regina da Cruz dos Santos e Sheila Cristina dos Reis. Não. Não? Doutor Zé Maria, seu advogado constituído, né? Sim, senhor. É isso mesmo? Já Isso. conversou com ele agora há pouco, Sim, antes senhor. de iniciarmos o seu interrogatório? Sim. Tem alguma dúvida a tirar com o doutor Zé Maria? Não, tranquilo. Tá. Michael, a partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ok. Entendeu o que eu disse? Ok. A única observação que faço é que em caso de confissão, né, havendo condenação, a lei determina que a pena seja reduzida. Ok. Entendeu o que eu disse? Entendeu ou não? Tá. Quer que eu repita? Repita, por favor. Tá. O senhor não é obrigado a responder as perguntas. Ok. Caso o senhor admita, confesse os fatos que eu vou relatar para o senhor daqui a Sim, pouquinho senhor. e seja condenado, Aham. a lei determina que na dosimetria da pena ela seja reduzida. Reduzido. Entendeu agora? Entendi. Sabe qual a acusação que tem contra o senhor? Sim. É preciso que eu leia aqui ou o senhor já sabe? Não precisa ler, não. São duas situações. A primeira delas diz que o senhor teria tentado matar a Franciele Aparecida Cruz de Oliveira no dia 30 de outubro de 2021 com um golpe de faca. Isso é verdade? Bom, tentado matar não, mas foi o que aconteceu. Tá. Bom. E tem uma outra situação aqui que diz que o senhor teria descumprido medidas protetivas. Isso é verdade? Sim, ambas partes, porque ela Tá. também descumpriu, né? O senhor falou que é partes, né? Lembrando que o senhor não é obrigado a responder Sim. nenhuma das perguntas. Sim. O senhor quer relatar, justificar, explicar como aconteceu? Poderia explicar mais ou Pode, menos? No momento que o senhor tem agora. Sim, no caso da medida protetiva, eu não estava perto dela, ela que chegou perto de mim, no caso. Eu até relatei para ela, falei, a gente está com medida protetiva, a gente não pode nem chegar perto um do outro. Mas ela também não respeitou, eu também não respeitei, que até então a gente estava numa festa e ali a gente estava bebendo, curtindo, e acabou acontecendo o que aconteceu. Por isso que aí foi descumprida a medida protetiva. No caso, ciúmes do lado dela e do meu, né? E em relação a esse primeiro fato aqui, que fala da tentativa de homicídio? Da tentativa, no caso, foi o quê? Ela veio até mim me procurar, me alegando que eu tava com mulher e tal, me acusando que eu tava com mulher. E disse pra ela que a gente não podia nem ficar perto um do outro. Pedi pra ela distanciar de mim, certo? Ela saiu, acho que demorou uns 20, 30 minutos, ela sumiu de perto de mim. Depois vieram falar pra mim que ela tinha subido com um cara no carro, na casa dela. Bom, no caso eu pensei assim, se ela veio cobrar de mim, por que eu não posso cobrar dela? Eu subi até a casa dela, chamei ela no portão pra conversar, e ela já saiu brava, me xingando, e eu vi uma pessoa lá dentro do portão da casa dela, não sabia quem que era, se era homem, se era mulher. E aconteceu esse fato, a gente se discutiu, ela tentou me agredir, eu agredi ela. Infelizmente, eu acabei deferindo uma faca nela, sem intenção nenhuma de matá-la. Foi mais na hora do desespero mesmo, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave. Graças a Deus, né? Aí foi isso que aconteceu. Foi por isso que aconteceu o descumprimento da medida protetiva. Se não fora isso, eu não teria nem procurado ela. Porque ela que foi até mim, entendeu? Mais alguma coisa que o senhor... Não, tranquilo. Tá. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Maicon, bom dia. Bom dia. Explica uma coisa. Ela foi pra cima do senhor, a Franciele? Bom, na hora que eu cheguei lá no portão, você fala, ou lá No portão, na no festa? portão, no portão. No portão foi o seguinte, eu abri o portão e ela veio falar comigo que, você tava com mulher lá. Eu falei, você também tá com um homem aí dentro da sua casa? Aí ela, começou a me xingar. Ela veio sim pra cima de mim. Aí eu empurrei ela, só que eu ando com canivete, porque eu mexo com calha, eu tenho um canivete pequeno
que eu uso pra cortar calha, um chaveiro. E nisso eu peguei esse canivete na hora da raiva, eu tava meio bêbado também, ela também meio alterada. A gente se discutiu, eu acabei deferindo esse canivete nela. Até então não tive intenção de matá-la nem nada, foi mais pra, tipo, um susto, me defender. Jamais eu queria tirar a vida dela. O que eu queria saber é o seguinte, se você deu esse golpe na hora, no momento da discussão, ou numa intenção de se defender? Também, numa intenção de se defender, porque até então ela veio me agredir, né? E eu falei pra ela, para, e ela não, alterada, eu também alterado. O senhor nunca foi processado por outro crime? Graças a Deus não, que eu saiba não. Tem certeza? Não, eu tenho até uma Maria da Penha com ela, assim, uma discussão. E uma ameaça, assim, briga que nós tinha direto, que a gente, querendo ou não, a gente tinha um relacionamento meio conturbado, porque a gente bebia, a gente usava droga, e a gente tinha um relacionamento meio conturbado, mas a gente vivia bem. A gente viveu quase 5 anos bem da nossa vida, graças a Deus fomos muito felizes. Mas outro, que nem o senhor falou aí... Mas, assim, outro crime de Maria da Penha o senhor já teve? Assim... Processo. Um processo com ela, assim, discussão mesmo, mas... Sim. Mas veio aqui no fórum? Não, não chega. Que eu me lembro, eu acho que não. Não, tudo bem. Problemas, né? Tá certo, então. Eu agradeço, senhor Marco, tá? Eu não tenho mais perguntas, excelência. Obrigado. Ok. Perguntas pela defesa, José Maria? Sim, excelência, obrigado. Bom dia, Maico. Bom dia. Não era uma faca, então? Era um canivete? Não era uma faca, não. É um canivete que eu uso para serviço mesmo. Eu andava com ele 24 horas. É um chaveiro que eu tenho, entendeu? É um canivete pequeno, que tem abridor, tem cortador, tem tesoura. Certo. Lá no baile, lá, o senhor já estava lá quando ela chegou? Eu estava lá. Infelizmente, eu nunca tinha ido lá. Foi a primeira vez que eu fui lá. E no dia que eu fui lá, eu acho que ela também nunca tinha ido lá. Foi a primeira vez que ela foi lá também. Infelizmente, aconteceu isso. Ela estava sozinha? Bom, quando ela chegou lá, ela chegou com a minha filha e com mais um amigo dela, uns amigos dela, no caso. Certo. E ela chegou a conversar com o senhor? Ela chegou a falar algumas coisas pra mim, sim. Eu falei pra ela que nós nem poderia estar conversando, nem poderia um chegar perto do outro. Ela falou que eu tava com mulher lá, só que eu não tava com mulher, porque tem uns amigos meus que tava comigo. Até então nós nem tava lá no meio da festa. A gente tava meio longe, nós tava no carro ali, ouvindo uma música no carro. E ela já chegou assim, já falando, entendeu? Mas, que nem ela disse que eu tava com mulher, não tava. Eu tenho prova que eu não tava. Depois, na sequência, o senhor subiu até a casa dela? Então, na sequência foi o quê? Ela entrou pra dentro, depois eu não vi mais ela. Aí vieram me falar que ela tinha subido de carro com não sei quem lá. Não conheço. Aí então já fiquei com aquilo na cabeça, meio bêbado, né? Mas por quê? Se ela veio cobrar de mim, então se ela cobrou de mim, eu tenho o direito de cobrar dela. Então, eu subi na casa dela, foi onde que aconteceu os fatos. Você chegou na casa dela, você bateu no portão, você entrou direto? Ela tava meio que entrando já no portão. Ela tava meio com o portão aberto. Eu bati, ela já tava no portão ali. Certo. No caso, ela abriu o portão, a gente já começou a discutir. Aí aconteceu, felizmente, esse fato. Só tá vocês dois ali? Não, eu tava sozinho. Ela tinha mais alguém do lado de dentro do portão, eu não cheguei a ver quem que era que tava com ela no portão. Sei. Então não deu pra me ver, porque o portão, ela não abriu o portão inteiro, ela saiu só na porta, assim, no meio do portão, mas eu vi uma pessoa lá dentro. Então, essa pessoa que você viu lá dentro, ela chegou a sair, segurar o senhor? Não. Pediu o senhor de entrar? Não. Só ficou eu e ela discutindo ali mesmo, a pessoa nem chegou a sair, nada. Daí você desferiu daí a gente discutiu e infelizmente, sem querer, mas querendo, aconteceu de eu acertar o canivete nela. Graças a Deus não foi grave. O senhor acertou uma? Uma. E foi embora? Uma e já, isso aí, bicho, deixou eu desesperado, não sabia o que fazer. E fui embora, porque eu não sabia o que fazer. Pra mim, eu teria feito uma coisa... Sei.
Mas no momento ali, eu preciso entender a intenção do senhor. Eu sei que isso é meio subjetivo, mas o senhor tinha intenção de ceifar a vida dela? Não, jamais, mas jamais. Se, assim, porventura, só por curiosidade da parte da defesa, se você quisesse prosseguir, você conseguiria dar Não, mais se facadas? eu tivesse intenção, eu conseguiria. Se eu quisesse matá-la, eu tinha matado. Ninguém impediu o senhor. Não, O senhor desistiu era só eu porque segurar ela e Deus me livre, guarda, mas capaz mesmo. Mas se eu quisesse, eu tinha matado ela. Mas a minha intenção não era isso. Eu fui só resolver o caso dela ter ido lá brigar comigo porque eu tava com mulher e eu ouvi falar que ela tava com um homem lá. E na Eu só hora- fui lá nessa intenção, não na intenção de matá-la. E na hora da raiva acabou acontecendo. Acabou acontecendo isso. Ok, sem mais, ser nem satisfeito. Indaga as senhoras e senhor jurado se há alguma pergunta a ser feita ao acusado. Não? Pode encerrar então. Pedir a gentileza agora, Michael, senta aqui naquela cadeira ali. Ok. O Urbano, senta ao lado dele, né, Urbano? Nós dando seguimento então à sessão de julgamento. Por isso a vítima, ela presta declarações e não depoimento. Isso pode parecer só uma palavra besta, né? Mas tecnicamente a declaração é diferente do depoimento. Depoimento, quem presta é a testemunha, com compromisso de dizer a verdade, ir ou omitir, responde pelo crime de falso testemunho. A vítima presta declarações, ou seja, ela dá a sua versão, mas pelo estado anímico que ela se encontra, ela não presta o compromisso de dizer a verdade. E aqui, o que acontece? O que a Franciele falou para vocês? Eu voltei a me relacionar com o Maicon. Eu quero o Maicon de volta em casa. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai prestar uma versão, prestar uma declaração que vai tentar ajudar o Maicon. Ela também não é obrigada a falar a verdade. A vítima pode mentir aqui? Pode. Mas isso, na verdade, que a gente faz é uma proteção. Porque como a vítima está muitas vezes emocionada, e não estou falando da Franciele, todas as vítimas estão emocionadas, às vezes fala alguma coisa que não aconteceu muito bem. E a gente não pode querer punir essa pessoa por seu estado anímico com um crime de falso testemunho. Não posso punir ela por causa disso. Então a gente protege ela, não fazendo com que ela responda por esse crime. Só que tem algumas vítimas que se usam disso, muitas vezes, para o interesse pessoal. Né? Seja para prejudicar injustamente um réu, às vezes isso acontece, ou quando há uma reconciliação para beneficiar o acusado, como isso acontece também, como está acontecendo hoje aqui. A Franciele fala, eu estava nervosa, estava com raiva dele, por isso eu contei isso tudo. Se fosse verdade isso, se a Franciele tivesse realmente mentido na delegacia como ela falou, ela estaria respondendo por um crime de denunciação caluniosa. O que aconteceria aqui? Eu ia falar para vocês, olha, absolvam o Maicon. Esse processo tudo se baseia numa prova que não se confirmou. E a Franciele provavelmente seria presa em flagrante aqui por denunciação caluniosa. Ela queria presa hoje aqui. Mas por que isso não aconteceu? Porque nós temos outras provas que mostram que a Franciele falou a verdade lá atrás, sim. E agora ela está mudando a versão para proteger o Maicon. Só que a versão dela, gente, aliás, a vontade dela aqui no processo é irrelevante nesse caso. É irrelevante. A ação penal, que a gente fala, é pública, o interesse público que a pessoa cometa um crime e seja processada e punida. Não é ação penal privada, como a gente chama, que a vítima tem que ir para procuração, a vítima tem que representar. Aqui a ação penal é pública. E assim, que pese eles tenham reatado o relacionamento, daí é um problema deles e ninguém tem nada a ver com isso, há um fato. Há uma tentativa de homicídio. Tentativa essa que não se consumou e a Franciele conseguiu chamar o SAMU, conseguiu chamar resgate. E ela conta toda uma história, que o SAMU demorou, que ela ficou usando droga, mas gente, isso aqui não está provado em nada no processo.
Para mim, a grande prova que eu vejo aqui é a Jennifer, que estava junto ali, que viu tudo, que narrou certinho, que as 3 vezes foi ouvida na delegacia, na primeira audiência, e hoje contou a mesma história. Porque quem não mente não entra em contradição. Quem não mente não muda a versão. Você está falando a verdade é uma só. Agora, a Franciele vem aqui e muda a versão? Versão igualzinha à versão do Maicon? É óbvio que está combinado. Eles combinaram isso para tentar ser absolvido aqui. E ser solto. Só que assim, o fato dela ter perdoado ele, isso é problema deles, não apaga o que ele fez. O Maicon cometeu um crime naquele dia. O Maicon deu a facada na Franciele e tentou matar ela. Isso é fato. A Jennifer falou, a Kátia também veio aqui e confirmou. A Sheila veio aqui, a mãe do réu. Não viu os fatos, mas o réu estava na casa dela naquele dia, saiu e voltou depois que aconteceu os fatos, que mostra que ele estava lá. E a Franciele muda a versão, para combinar com a versão do Maicon. Para isso. Só que a gente tem que entender também, e aqui talvez seja um ponto um pouquinho mais difícil da gente explicar, que a Franciele, ela está envolvida num círculo de violência doméstica contra a mulher. Tá? E aqui, vou passar para vocês que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, como eu mostrei ali, quando a gente pegou ali o Maicon na mentira, né? Pegando o Maicon na mentira, falando que ele não teve aqui na audiência, já teve, foi condenado 2 vezes, tá? E vamos entender o porquê que ela está nesse ciclo de violência. Vou passar aqui para os senhores uma denúncia, outro processo, nós vamos fazer a leitura juntos, tá? Acompanhem comigo aqui, por favor. Aqui, ó, a primeira parte está aqui, ó, fato 1. Em 26 de janeiro, volta das 11 horas, residência situada, Rua 3 de Maio, né? O denunciado, Maicon, Reis de Lima, dolosamente, utilizando violência doméstica contra a mulher, se aproveitando de com a vítima, Franciele, tentou ofender sua integridade corporal, desferiu 2 socos na face, não consumando ele circunstância ali essa vontade, ou seja, ela se desviou dos golpes. Né? Fato 2. Na mesma data e horário local supra, o acusado Maicon, utilizando violência doméstica contra a mulher, com a vítima, ameaçou com palavras, dizendo: vou te matar, vagabunda, você está me traindo. No dia seguinte, fato 3, 27 de maio, no mesmo lugar, o Maicon fez? Ameaçou, dizendo que a mataria. Virando a página, fato 4. No dia 30 de janeiro, fez. De janeiro que o Maicon fez, fato 4. Praticou vias de fato, desferiu um soco no rosto sem deixar lesões aparentes. E nesse mesmo dia, fato 5, ameaçou cortar o pescoço da vítima. Isso aqui foi o que o Maicon fez em janeiro. E foi condenado. Eu mostrei ali para os senhores a condenação. Ou seja, há toda uma situação de violência doméstica familiar contra a mulher. E a Franciele também ela não enxerga isso. Porque o que eu percebo muito? Isso é uma coisa que a gente estuda bastante, envolve psicologia, envolve várias outras matérias. Mas o que muitas pessoas falam? Mas ela está nesse relacionamento abusivo porque ela quer. Ela está com ele porque ela quer, porque ela pode largar ele e seguir a vida dele. Ou por que ela não larga esse cara, fica apanhando em casa? Gente, a violência doméstica familiar contra a mulher é algo muito sério. E é algo
que a mulher sozinha muitas vezes não consegue enxergar que ela está nesse relacionamento abusivo. A mulher não enxerga que ela é vítima desse relacionamento, esse relacionamento tóxico. Por isso que volta para ele. Ela sempre volta para o réu. Porque hoje, ela ameaça e bate nela. Amanhã o réu pede desculpa. Fala que vai mudar. Fala que vai ser diferente. Dá flores. Só que daí uma semana, ele vai lá, bate de novo, ameaça de novo. Volta. Fala que vai mudar. Pede desculpa. Dá flores. Isso acontece diversas vezes. Até que um dia, que as flores vão ser entregues no velório da vítima. Ele chegou correndo ali na hora, um pouco transtornado sim pela bebida e pela droga, e deu uma facada. Ele não vai olhar, não, pera um pouquinho, qual que é uma região vital? Onde que se eu der a facada eu vou matar a pessoa? Ninguém olha isso, gente. Até porque, até onde eu sei, o Michael não é médico. Quem saberia muito bem onde dar uma facada para matar alguém é o médico. Até onde eu sei, o Michael não é. Ah, eu sei que facada no peito, no coração, por isso que você pode matar a pessoa. Tá, mas você pode dar facada em vários outros lugares, acertar outros órgãos que é até mais difícil socorrer. Né? Mas assim, falar que o Michael não acertou uma região vital porque não quis, tá, então estamos pressupondo que o Michael tem conhecimento técnico de anatomia humana e saberia onde ele poderia acertar para matar ou para não matar. O que, sinceramente, não procede. Sinceramente, não procede. O Michael, a profissão dele aqui é com calha, não é médico. Foi o que ele falou. Tá? E aqui, gente, outro ponto também me chamou muita atenção é que falaram que a lesão não foi grave. E por conta da lesão não ter sido grave, não houve, então, a tentativa de homicídio. Aqui a gente tem que parar e entender uma coisinha. A tentativa de um crime ocorre quando você inicia a prática de um delito e esse delito não se consuma com a circunstância alheia à vontade da gente. Tá? A tentativa, a gente pode dividir ela, na doutrina a gente fala tentativa branca e tentativa vermelha. O que é isso? Tentativa branca é aquela que o bem jurídico tutelado não é atingido. E tentativa vermelha é aquela que o bem jurídico tutelado é atingido, mas o crime não é consumado. Vamos para o exemplo. Tentativa branca de homicídio. Pessoa saca de uma arma, atira e não acerta nenhum tiro na vítima por erro na pontaria. A vítima não se machuca. Ela sai ilesa. Mas é tentativa de homicídio? É. Tentativa vermelha, aquela que a vítima é atingida, que é o caso. A vítima, a Franciele, foi atingida por um golpe de faca. Não morreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Por quê? Porque ela foi socorrida. Ah, mas ela não ficou internada, não teve aí uma cirurgia. Não importa, ela teve um socorro. Na tentativa, a lesão causada realmente foi leve. Não estou discutindo se a lesão foi leve ou foi grave. Isso para mim não importa. O que importa é a facada que a Franciele levou do Michael tinha a intenção de tirar a vida. Só que causou uma lesão leve. E aí a defesa fala, tanto é que ela ficou um tempão para ser atendida, demorou para ser atendida, demorou para ser levada à Santa Casa, demorou atendimento. Eu achei muito engraçado que por várias vezes aqui a Franciele frisou muito isso, sem ninguém perguntar. Ninguém perguntou para ela aqui quanto tempo demorou o SAMU. Ninguém perguntou para ela aqui quanto tempo ela ficou na Santa Casa para ser atendida. Isso ninguém perguntou. Só que ela espontaneamente falou. Falou por várias vezes, repetiu e frisou. Não, fiquei 2 horas esperando ser atendida. Fiquei 2 horas esperando o SAMU. Fiquei 1 hora para ser atendida. Ela frisou muito isso. Justamente o que a defesa usa para sustentar a tese dela. A Franciele, que veio aqui hoje falando que quer voltar com o Michael.
senhora consegue perceber? Eu não posso afirmar aqui que está combinado, mas que está estranho. Que a Franciele vem sem ninguém perguntar, dá uma informação, não estou falando que é verdadeira ou falsa, mas dá uma informação que não foi perguntado para ela e frisa isso várias vezes. Né? A própria Franciele, que contratou o José Maria para defender o seu advogado aqui, o seu marido aqui, e ela dá essa informação? Até porque, senhoras e senhores, é uma coisa que é muito importante, o pessoal não entende muito bem às vezes. Testemunha, não existe testemunha da acusação e testemunha da defesa. É um termo vulgar que a gente usa. O que existe é testemunha arrolada pela acusação e testemunha arrolada pela defesa. Não é que a testemunha da acusação vem para ajudar a acusação, a defesa vem para ajudar a defesa. Não é isso. Testemunha não tem que ajudar ninguém. Testemunha tem que contar o que ela sabe. Né? Só que algumas vezes o depoimento de uma testemunha arrolada pela defesa traz uma informação que para mim é relevante à minha tese. E vice-versa. Vice-versa. Né? Então, que causa estranheza essa, como é que fala? Esse ressalto que a Franciele veio aqui, ficou falando toda hora. Os senhores ouviram isso? Fiquei 2 horas atendida pelo SAMU, chegar, fiquei 1 hora na Santa Casa, e a defesa vem aqui e fala, olha, a lesão não foi grave, tanto é que ela ficou muito tempo sem ser atendida. Parece que está combinado. Parece. Até porque, como o doutor Zé Maria falou, a Franciele contratou ele. Aqui. Parece algo combinado. Né? Enfim. Então, assim, o laudo mostrar que a lesão foi leve, isso não tira a intenção de matar. Até porque, se ele tivesse dado um golpe de faca para tentar matar a Franciele, e essa facada não tivesse nem atingido ela, também seria tentativa de homicídio. Não precisa atingir. Ele pega a faca, um exemplo, tá? Vai para cima dela, dá o golpe, ela consegue fugir. Ela corre, ele corre, vai atrás, dá outro golpe, ela consegue fugir, se tranca no quarto. Não precisa atingir. Ela não tem que ficar muito machucada. Não. Tem que entender a intenção. Eu extraio a intenção homicida por conta disso. Ele chegar na surdina, chegar na casa da Franciele, falar, se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Demonstrando posse com relação a ela. Demonstrando que ele manda nela. Dá a facada. Concretizando as ameaças que ele fez várias outras vezes que eu mostrei para as senhoras e para o senhor. Eu entreguei para as senhoras e para os senhores os processos. Ou seja, não foi um fato isolado. Porque se realmente fosse um fato isolado, realmente a minha conclusão poderia ser outra. Nunca aconteceu nada, nunca teve nenhum fato, é a primeira vez saiu esse golpe. Opa, vamos analisar. Mas nesse caso, a gente tem que analisar todo esse contexto. Porque eu volto a dizer, a Franciele está inserida num contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Por isso ela é vítima de tudo isso. Portanto, ela é vítima. Ela vem aqui hoje prestando depoimento para auxiliar o Matheus, ou o Maicon, quer dizer, o Maicon. Agora, a defesa fala também muito que o Maicon podia dar mais golpes. Ele podia realmente dar mais golpes, mas não deu. Porque não quis. Porque desistiu. É uma fala que eu acho um pouco complicada, porque também não tem nenhuma prova disso. Quem que fala isso? Ah, se quisesse dar mais golpes, você poderia dar. O Maicon. Ele fala isso. Mas lógico, já devidamente orientado pelo seu advogado, já buscando uma condenação por um crime menos grave, no seu exercício, sua autodefesa. Né? E realmente, a Franciele não morreu porque ela foi atendida no hospital. Foi um atendimento brando? Foi. Porque era o caso, graças a Deus, foi uma lesão leve que ela sofreu. Estou negando que a lesão foi leve, gente.
Só que essa lesão leve foi causada por uma tentativa de homicídio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A lesão não precisa ser grave. Pode ser leve, ou pode nem ter lesão para ser tentativa de homicídio. E depois ela voltou. Tanto é que depois ela precisou voltar para o hospital e ficou internada. Por que ela precisou voltar e ficou internada? Eu não sei. O José Maria veio aqui e falou porque ela estava usando droga, porque pegou uma bactéria, pegou uma infecção. Eu falei, gente, eu não sei. Eu não sei. E volto a dizer, pouco importa pra gente isso. Pouco importa. Por que ela voltou e ficou internada? Eu não sei. É isso que a gente está analisando? Também não é. Agora, eu não posso falar aqui para as senhoras e para o senhor que ela voltou e precisou voltar a ficar internada porque ela usou drogas e as drogas fizeram um efeito que causou uma infecção. Eu sou médico, não tenho como falar. Como também não posso falar que foi por conta da facada. Mas pode ser também. Pode ser que a facada, depois daquele atendimento preliminar, tenha gerado alguma coisa, deixado alguma bactéria que causou essa necessidade dela retornar à Santa Casa. Pode ser. Se a gente entrar no mundo do pode ser, como a defesa aqui colocou uma hipótese, eu posso colocar aqui 1 milhão de hipóteses. E a gente não sabe. E não vamos saber, e não nos interessa também. Né? Então, e outro ponto também, que eu achei, até anotei aqui, que eu vou tomando nota, né? Eu acho importante a gente trabalhar. Que a vítima, a Franciele demorou para sentir o golpe. Ela só foi na SAMU depois de um tempo. O que acontece? Quando a pessoa está num estado de estresse, de emoção muito forte, é normal que a pessoa realmente não sinta dor. Isso acontece. E a dor só vem depois. É quando a gente fala o corpo está quente. Né? Quem aqui já se machucou praticando algum esporte vai saber bem o que eu estou falando. Tá lá jogando bola, por exemplo, você se machuca, você continua o jogo, normal, você fala, nossa, machucou um pouco e tal, segue o jogo. Quando você chega em casa, toma um banho, o corpo esfria, a dor vem. Né? Isso é algo natural. E a mesma coisa, na hora que ela tomou a facada ali, estava na discussão, foi o momento que ela gerou um estresse nela, realmente naquele momento a dor não vem. E a gente não pode perder de vista que a Franciele estava sob efeito de drogas e de álcool. E o álcool, todo mundo sabe que ele tem um certo efeito anestésico no corpo. De anestesia. Muitas vezes a pessoa está embriagada, cai, levanta e continua andando. Como se nada tivesse acontecido. Aí no dia seguinte, quando passa o efeito do álcool, que vai sentir dor, ver que machucou, coisa e tal. Aconteceu, na hora, ela já está tão embriagada de drogas e de álcool que não sentiu a dor da facada. Tanto é que ela foi dito aqui, o médico falou que a anestesia nem pegaria nela, na casa. Aí depois que passou um pouco o efeito, que ela conseguiu, sentiu dor, ela estava sangrando e chamou o SAMU, ligou para a irmã dela, ligou o SAMU. Então percebam, ela não sentiu dor por conta disso, mas ainda que ela não tivesse sentido dor nenhuma, isso não tira aí a intenção homicida do Michael. Então, as senhoras vocês percebam que a defesa vem trazendo uma série de pontos, vem trazendo argumentos para tentar mitigar, falar, não foi uma lesão grave, ela não quis matar, a lesão foi leve, mas eu volto a dizer, para ser tentativa de homicídio, não precisa nem de... Pode ter atingido ela, mas se quis matar, é o caso de... Por isso que eu bato tanto nessa tecla, que foi a tecla que a defesa tanto bateu aqui. Tá? Então, senhoras e senhores, eu concordo que o réu tem que ser condenado pelo que ele fez. Concordo plenamente. O que ele fez foi tentar matar a Franciele. Por um meio que sim, dificultou a defesa dela. E sim, no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher.
sim, descumprindo medida protetiva de urgência. Quanto a isso, eu estou extremamente tranquilo e convencido. E por isso estou passando aqui para as senhoras e para o senhor isso. Porque se eu não tivesse, se eu tivesse em dúvida, realmente é indúbio pro réu. Na dúvida, tem que pedir para absolver. Tem que pedir para se classificar. Como eu já fiz tantas vezes aqui. Mas eu não tenho dúvida alguma. Estou muito tranquilo no meu pedido de condenação. Volto a dizer, para mim seria muito mais fácil, mas como aqui pedir absolvição. Mas eu tenho meu compromisso com a justiça que eu assumi quando eu tomei posse no Ministério Público do Estado do Paraná. Eu estou aqui exercendo minha função justamente para que vocês, senhoras e senhores, entendam isso e que possamos fazer justiça. Fazer justiça, sim, é absolver quando é caso de absolvição. E também é condenar quando é caso de condenação. Isso é fazer justiça. Condenar o inocente realmente é algo muito sério que nós temos que evitar a qualquer custo. Isso eu concordo. Só que absolver um culpado é tão sério quanto. Quando se absolve um culpado, você gera a sensação de impunidade nele e na sociedade. De quem fala, eu posso continuar praticando o crime, não acontece nada. Eu posso continuar praticando o crime, você é absolvido. E aqui, eu sempre penso muito antes de vir aqui pedir a condenação de alguém, porque eu sei da consequência que é a pessoa ser condenada, eu sei exatamente o que acontece com essa pessoa, eu sei o quanto que a pena é alta, e é diferente do que tentam dizer, não é que eu não estou nem aí para isso. Muito pelo contrário, eu estou muito preocupado com isso. Eu estou muito preocupado com a condenação de um culpado. Porque a minha função é essa, é fiscalizar o cumprimento da lei, é ser fiscal da lei. Essa é a minha função aqui. Então, realmente, eu me preocupo com o processo, me preocupo com o resultado, não como querem tentar dizer por aí que o motor tanto faz como tanto fez. Não é tanto faz como tanto fez. É a vida de uma pessoa que está aqui, de duas pessoas. Eu não quero ter que voltar aqui para fazer o júri do Michael novamente por ter matado a Franciele. Ou de outro homem que tenha matado a mulher por se achar que é dono dela, por achar que ela ou fica com ele ou não fica com mais ninguém. Esse é o foco do nosso processo aqui hoje. E esse é o foco do nosso julgamento. Por isso que eu digo, eu estou com a consciência tranquila, estou em paz e a condenação. E assim, cuidado, não assumam uma responsabilidade que não é de vocês. Porque muitas vezes a defesa vem aqui e tenta jogar uma responsabilidade para cima de vocês que não pertence a vocês. Vocês vão condenar o Michael. Ele vai receber uma pena altíssima. Vai ficar preso lá. Vai para a cadeia. E não sei o que lá é um lugar ruim. Essa responsabilidade não é de vocês. A responsabilidade é inteira dele. Essa responsabilidade é 100% dele. Que bebeu, ingeriu drogas e deu uma facada na Franciele. Porque se não fosse por isso, nem nós estaremos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque o Michael deu a facada na Franciele. É por isso que está tendo esse plenário hoje aqui. Se não tivesse dado essa facada, não estaria acontecendo esse plenário hoje. Então não assumam uma responsabilidade que não pertence a Vossa Excelência. Não assumam. Hoje aqui nós temos que fazer a justiça. Realmente. O meu compromisso, eu volto a dizer, é com a justiça. Eu estou comprometido apenas com a justiça. Se eu peço a condenação, é porque é uma medida de justiça, não é por nenhuma vaidade, como a defesa disse, não é por nenhuma emoção do processo, como a defesa disse, muito pelo contrário. O meu compromisso aqui é 100% com a justiça. Eu não sou contratado por ninguém para vir aqui fazer júri, não sou contratado por ninguém para vir aqui pedir a condenação. Não sou. Graças a Deus, eu estou nessa posição hoje porque eu assim quis ser promotor de justiça para a gente ter essa liberdade para atuar nos processos, sempre buscando o justo. Porque muitas vezes, quando a gente percebe que a pessoa é inocente, o caso nem vem para julgamento. Foi absolvida lá atrás já. Mas a palavra final é das senhoras e do senhor. Por isso que, na dúvida, fala do pro societate, na dúvida traz para julgamento, porque a lei determina, existindo alguma dúvida razoável, lógico, né? Quem decide são vocês.
A palavra final pertence à senhora e ao senhor. Não é o juiz, são vocês. Agora aqui, realmente, se tem dúvida, tem que absolver. Mas eu não vejo dúvida. Eu não tenho dúvida, eu estou muito tranquilo, muito seguro, porque eu analiso o fato, toda a situação que envolve ele, todo esse ciclo de violência contra a mulher que a Franciele está inserida. E culminou nesse julgamento de hoje. Por isso, eu peço a condenação pelo crime, conforme eu já falei. Eu mais uma vez agradeço muito a atenção da senhora e do senhor. Sei que a defesa vai vir agora de volta, vai dar as teses dela. É assim que funciona. É a última chance que eu tenho para falar para vocês. A defesa vai falar por último sempre. Certo ou errado, está na lei, a gente tem que cumprir. Tá? Mas é complicado que a gente nunca pode rebater. Que a defesa fala 100%. Às vezes o processo é uma balança. Mas às vezes a lei pende mais realmente para um lado. E a gente tem que se desdobrar para tentar equilibrar esse processo. Por isso, senhoras e senhores, votem pela condenação. Vamos fazer justiça hoje. Hoje a justiça é a condenação, porque se não fosse, eu não estaria pedindo. Tá? Eu não estaria pedindo aqui. E fiquem tranquilos, fiquem em paz, coloquem a cabeça no travesseiro, durmam em casa tranquilos, vocês fizeram o que tinha que ser feito, vão com o dever cumprido para casa. É isso que eu peço. Agradeço mais uma vez, agradeço a doutora Maria que, mesmo podendo fazer uso da parte, porque a lei prevê que haja interrupção, que a defesa poderia ter me interrompido, não fez. A doutora Maria sabe que eu não me importo com isso, opções de defesa, até às vezes gosto, porque às vezes uma pessoa só falando aqui fica monótona. Quando tem uma intervenção na defesa, a gente consegue debater, a gente consegue conversar, acho que fica mais dinâmico o júri, né? Mas acho que aí cada advogado age como quiser. Né? Agradeço imensamente a senhora e ao senhor, e aqui eu encerro já. Não houve essa tentativa. Absolve já de plano e acaba isso aí. Acaba. Tá ficando cansativo já, senhor Paulo, eu sei. Me perdoe, mas é preciso mostrar para os senhores que há uma alternativa na vida, que a vida sempre vai ter várias possibilidades, que não é só condenar. Que o tempo das trevas se passou. Tudo se condenava, que tudo tinha que ser, que justiça era isso. Não, justiça não é só condenar. Vim aqui falar, eu vim aqui fazer justiça, mas fazer justiça é condenar o Maicon a feminicídio. Qualificado ainda. Será que tudo, os autos, por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós passamos até agora, será realmente que seria o melhor caminho? Mas nós vamos escolher na sala secreta daqui a pouco, como eu vinha dizendo. Não absolve, vai passar os outros quesitos. Retomando mais uma vez, Maicon, agora tem que ficar em silêncio, tá? Retomando mais uma vez a sessão de julgamento, dessa vez a parte final. Ao final desta sessão, eu gostaria de agradecer as palavras que me foram dirigidas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Agradecer a participação dos oficiais de justiça, Gustavo e Ana, do Marcos e da Júlia, né, que me auxiliaram também na realização desta sessão de julgamento. Agradecer também, mais uma vez, a Polícia Militar, que esteve presente nesta sessão de julgamento, garantindo a segurança, tanto com os policiais designados para o atendimento dessa sessão, como também pela presença dos novos policiais, né, que tornaram ainda muito mais segura a nossa sessão de julgamento. Agradeço também a dona Adriana e a dona Rosana pelo atendimento de tudo aquilo que foi solicitado durante a sessão de julgamento. Registro mais uma vez que a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania, de autêntica democracia. E não é por outra razão que a decisão dos jurados é soberana conforme determina a Constituição. Às senhoras e senhor jurado, eu renovo meus sinceros agradecimentos
e que realço que se integram este tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Eu peço agora que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. Maicon Reis de Lima, qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado pela prática de tentativa de feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em situação de violência contra a mulher, e ainda com a causa de aumento do parágrafo 7º do artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2, do Código Penal, e ainda artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular nesta data, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem decidir que o réu praticou o delito de tentativa de feminicídio, qualificadora do feminicídio, majorado pelo descumprimento de medidas protetivas. Decidiu o Conselho de Sentença por afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e ainda absolveram o acusado quanto ao delito de violação de medidas protetivas. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro improcedente a pretensão acusatória e o faço para absolver o acusado quanto à imputação da violação de medidas protetivas, artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, na forma do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Noutro diapasão, declaro procedente o pedido acusatório para condenar o acusado Maicon Reis de Lima, qualificado nos autos como incurso nas sanções dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 6, parágrafo 2º-A, inciso 1, e seu parágrafo 7º, inciso 4, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tudo conforme termos de votação dos questionários que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo a dosimetria da pena aplicada. Tentativa de feminicídio majorado. Na primeira fase de fixação da pena, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. Culpabilidade normal à espécie, não vislumbrando elementos aptos a majorar a circunstância. Antecedentes. O acusado possui a seguinte condenação anterior transitada em julgado, ainda que posterior ao fato apurado nesses autos. Feito 972-14-2021, 816-0098, com trânsito em julgado em 14/2/2022. Tal condenação será considerada como antecedente negativo, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, agravo no recurso especial 197-6921 de São Paulo, ministro Olindo Menezes, julgamento 14/6/2022. Conduta social sem elementos que permitam delineá-la. Personalidade. Como bem apontado pelo parquê, além do processo considerado como antecedentes, o acusado responde a outros dois, processo 234313-2021, 816-0098, 4987-26-2021, 816-0098, embora estejam em tramitação, autorizam a se considerar como negativa a circunstância da personalidade, isso tratar-se de delitos que envolvem violência contra a mulher. Motivos. Não obstante a argumentação ministerial, entendo que os motivos foram normais à espécie, não existindo elementos concretos que autorizem a majoração da presente circunstância, mesmo porque a tentativa de feminicídio já contempla a questão abordada na análise desta circunstância. Circunstâncias do crime negativas, já que o réu estava sob a influência de álcool quando praticou o crime. Consequências normais ao tipo penal. Comportamento da vítima
não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo um montante de 15 anos de reclusão. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, ainda que qualificada. Não encontrei antecedente compatível com a reincidência, razão pela qual será considerada apenas a confissão qualificada, cuja redução se dará em percentual menor, ou seja, 1/10, perfazendo um montante de 13 anos e 6 meses de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, incide a causa de aumento do artigo 121, parágrafo 7º, inciso 4 do Código Penal, já que o crime de tentativa de feminicídio foi praticado em violação às medidas protetivas, razão pela qual o aumento a pena da fase anterior em 1/3. No mais, observo que o intercrimes não foi percorrido integralmente, já que o acusado poderia ter desferido outros golpes e não o fez, limitando-se a um único golpe. Assim, entendo que a redução por conta da tentativa deverá ser o seu patamar máximo, ou seja, 2/3, reduzindo a reprimenda para 6 anos de reclusão, pena esta que torna concreta e definitiva a ausência de outras causas capazes de alterá-la. A detração será feita na fase da execução de pena, por conta do precedente deste mesmo juízo, feito 282, 54/2020, 816/0098, julgado em 24/11/2020. E ainda não irá alterar o regime prisional. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, na forma do artigo 33 do Código Penal, vez que se trata de apenado com antecedentes, bem como diante do montante da pena aplicada. O réu respondeu ao processo preso. Por conta da pena fixada e do regime inicial, responderá a eventual recurso solto, salvo se preso por outro motivo. Justifico a decisão por conta do não atendimento às disposições previstas pelo artigo 492, inciso 1, a linha E, do Código de Processo Penal, bem como pelo fato da vítima ter revogado as medidas protetivas, retornando à convivência com o acusado, e ainda inexistir mais risco à instrução em plenário, já que as testemunhas foram ouvidas. Saliento que na comarca não há local adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Determinei a expedição de alvará de soltura, salvo se preso por outro motivo. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, ressaltando que as mesmas constituem decorrência natural de toda a condenação e resultam do comando inserido no artigo 804 do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, incabível a substituição por restritiva de direito, na forma do artigo 44 do Código Penal. Não se aplica ao caso o benefício por si, vez que se trata de acusado com antecedentes e ainda pelo montante da pena aplicada. No entanto, considerando o pedido formulado pelo Ministério Público na movimentação 11.1, possível a fixação de danos morais. Em favor da vítima, e fixo em R$1.000. No mais, não havendo outros esclarecimentos a serem considerados, declaro a sentença publicada em audiência e as partes intimadas desta decisão. Feita a publicação da decisão, indago ao Ministério Público, neste momento, ou será aguardado o prazo para... Beleza? Aguardar o prazo. Maicon, você entendeu o que eu falei? Ou mais ou menos? Tá. É possível você recorrer já. Ou, se você preferir, pode conversar com o Dr. Zé Maria, aí você tem 5 dias para recorrer. Prefere conversar com o Dr. Zé Maria primeiro? Não havendo, então, requerimentos adicionais, declaro encerrada a presença do julgamento. Desejo a todos um bom final de semana. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. As juradas já pegaram a certidão de